Olá, hoje a gente vai mergulhar num assunto que, olha, é fascinante: os ativos públicos intangíveis. Pensa comigo, são recursos super valiosos que servem a todos nós, mas que muitas vezes a gente nem percebe que existem. E sabe por quê? Simplesmente porque não dá para ver ou tocar neles. Então, bora lá desvendar como é que eles são criados, como se calcula o valor deles e, o mais importante, por que eles são cruciais. Bom, para começar, que tal um pequeno desafio? O que será que um aplicativo de trânsito da cidade, uma licença de rádio pública e uma gravação histórica de um momento importante têm em comum? Parecem coisas totalmente diferentes, né? Um é pura tecnologia, o outro é um direito legal. E o terceiro? Bom, o terceiro é parte da nossa cultura. E a resposta é: todos eles são exemplos perfeitos de ativos intangíveis. É isso mesmo. Eles têm um valor real, um valor enorme para a sociedade, fazem parte do que é de todo mundo, do patrimônio público, só que não têm uma forma física. É como se a gente transformasse ideias, direitos e conhecimento em um recurso público. Ok, mas vamos para a definição oficial, que é onde a coisa fica interessante. Para algo ser considerado um ativo intangível, não é de qualquer jeito, não. Ele precisa passar por um checklist de 3 pontos. Primeiro, tem que ser identificável, ou seja, a gente consegue separar ele de outras coisas ou ele nasce de um contrato, de um direito legal. Segundo, precisa ser controlado pelo governo. E terceiro, claro, ele tem que gerar benefícios futuros, sejam eles econômicos ou na forma de serviços para a população. Beleza, então como é que um ativo desses nasce oficialmente? Como ele ganha a sua certidão de nascimento nos registros públicos? Olha, não é só ter uma ideia genial e pronto. Existe todo um processo formal para reconhecer esse recurso. Vamos ver direitinho como isso funciona. E aqui estão eles, os 3 testes que a gente acabou de falar, agora bem organizadinhos. Pensa só, para um gasto com um software novo, por exemplo, virar um ativo e não ser só mais uma despesa comum, ele tem que passar nesse filtro. É tipo um checklist mesmo. A gente consegue separar ele, o governo tem o controle e a pergunta de US$ 1 milhão, ele vai mesmo trazer algum benefício lá na frente? Se a resposta for sim, para tudo, aí sim, nasce um novo ativo intangível nos registros. Certo, o ativo nasceu, foi reconhecido, e agora? Bom, agora vem a pergunta: qual é a etiqueta de preço? Quanto ele vale? Definir esse valor inicial é um passo, assim, fundamental. É ele que vai ditar toda a história contábil desse ativo dali para frente. Então, para descobrir esse valor, existem basicamente 3 jeitos. Primeiro, o ativo foi comprado? Tipo o nosso app de trânsito foi comprado de uma empresa? Então o valor é o preço que foi pago, mais qualquer custo para deixar ele prontinho para usar. Segundo caminho, ele foi recebido de graça, uma doação? Aí o valor dele é o chamado valor justo de mercado. E a terceira opção? E se ele foi desenvolvido em CRASA, pela própria equipe do governo? Nesse caso, o valor vai ser a soma de todos os gastos que rolaram durante a fase de desenvolvimento. E olha, falando desses ativos desenvolvidos internamente, essa separação aqui é, nossa, importantíssima. Existe a fase de pesquisa e a de desenvolvimento. A fase de pesquisa é aquela de brainstorm, sabe? Explorar ideias, procurar alternativas. Todo o dinheiro gasto aqui é despesa. Ponto. Agora, quando a gente passa para a fase de desenvolvimento, aí a coisa muda. Aqui a gente já tem um plano, um projeto. Estamos construindo e testando protótipos. É só a partir daqui que os gastos podem ser somados para virar o valor do ativo. E fiquem ligados nesta regra, que é de ouro. Gastou dinheiro na fase de pesquisa, esse gasto virou despesa e acabou. Não dá para voltar atrás e dizer: ah, na verdade isso aqui era parte do ativo. É uma via de mão única mesmo. Isso é bom porque garante que só os custos que realmente criaram o ativo de fato entrem na conta. Deixa a contabilidade muito mais organizada. Muito bem. Nosso ativo já nasceu, já tem o valor inicial, mas a história dele está só começando. Agora começa a vida útil dele, a jornada nos livros contábeis. É aqui que a gente acompanha o valor dele enquanto ele está lá, ativo, em uso, servindo a população. E para entender essa jornada, a gente precisa falar de um conceito-chave: amortização. O nome pode assustar um pouco, mas a ideia é bem simples. Pensa num carro zero. A gente sabe que a cada ano ele perde um pouco de valor, certo? A amortização é mais ou menos isso, só que de forma planejada. É o jeito de distribuir o custo daquele ativo ao longo do tempo em que ele vai ser útil. É a contabilidade dizendo: olha, a cada ano uma parte do valor desse ativo foi gasta, foi consumida.
E esse gráfico aqui mostra isso na prática. Fica super visual. Imagina que o nosso app custou R$ 100.000 e a gente estima que ele vai ser útil por 5 anos. Pelo método mais simples, a gente divide 100 mil por 5, que dá 20 mil por ano. Então, a cada ano, o valor contábil dele diminui em 20 mil. No ano 1, vale 100. No ano 2, 80. No ano 3, 60 e por aí vai. É uma queda de valor sistemática, planejada. Ah, mas atenção, porque toda regra tem sua exceção, né? Existem alguns ativos que não têm uma vida útil definida previsível. Pensa numa licença de rádio que pode ser renovada para sempre. Como é que a gente define o fim da vida útil dela? Não dá. Então, para esses casos, com vida útil indefinida, não existe amortização anual. Em vez disso, de tempos em tempos, é feito um teste para ver se ele perdeu o valor de forma relevante. E isso nos leva para uma categoria que é simplesmente fascinante: o patrimônio cultural intangível. Imagina só, gravações de momentos históricos, o direito de usar a imagem de personalidades importantes. Como é que se coloca um preço nisso? O próprio Manual de Contabilidade admite que o valor cultural histórico desses itens vai muito além do que qualquer mercado pode dizer. Muitas vezes, esse valor é, na prática, imensurável. Bom, mas como tudo na vida, esse ciclo também tem um fim. Chega uma hora que o nosso ativo, depois de cumprir sua missão, precisa se aposentar dos livros contábeis. É a hora de dar baixa nele. Vamos entender quando e por que isso acontece. Basicamente, existem dois grandes motivos para desreconhecer um ativo, para tirar ele dos registros. O primeiro é bem óbvio, quando ele é vendido ou transferido para outra instituição. Simples assim. O segundo motivo é quando ele deixa de ser útil. Pensa no nosso app de trânsito. Se surge uma tecnologia muito melhor e ninguém mais usa o nosso, ele se tornou obsoleto. Ele não gera mais benefício nenhum. Nessa hora, o valor contábil dele é zerado e ele sai de cena. Ok, a gente passou por toda essa jornada, né? Do nascimento do ativo, passando pela vida útil até a aposentadoria dele. É um processo bem técnico. Mas aí fica a grande pergunta, a mais importante de todas. Por que tudo isso importa? Para que ter todo esse trabalho de rastrear o valor de coisas que a gente nem consegue ver? E a resposta, no fundo, se resume a uma palavra: governança. Boa governança. Acompanhar esses ativos invisíveis traz transparência, mostra onde o dinheiro público está sendo investido, ajuda os gestores a tomar decisões melhores, mais informadas e, o mais importante de tudo, gera responsabilidade. Traz uma imagem clara do valor que pertence a todos, mesmo aquela parte que a gente não vê. Porque, no fim das contas, entender o valor daquilo que é invisível é o primeiro passo para garantir que esse valor seja usado para o bem de todo mundo.